Ó, nesse vídeo aqui eu tenho a missão de te ensinar uma técnica do meio artístico que vai, primeiro, te transformar na pessoa mais criativa do mundo. Ah, isso não é força de expressão não, tá? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te provar isso. 2, te impedir de ser substituído pela inteligência artificial. Tem um povo aí que nem dorme com medo da IA roubar o emprego, o namorado, enfim. Mas calma, que eu vou te mostrar outro tipo de inteligência, a IAH. Que o teatro de improviso já usa faz tempo, que vai te deixar plenamente criativo, confiante, seguro para apresentações em qualquer palestra. Pode ser ela lotada, pode ser uma reunião muito importante, lidar também com as câmeras ou qualquer situação relacionada à comunicação que te deixa minimamente desconfortável. Então, se você já é artista e sabe 100% do que eu estou falando, esse vídeo não é para você. Mas se você atua e ficou meio na dúvida do que isso pode ser, fica aí até o final também, que isso vai surpreender você. Agora, se você não é artista, nem quer ser, seja você advogado, contador, consultor, engenheiro, médico, professor, desempregado, mas de alguma forma você deseja ou precisa melhorar a sua habilidade de comunicação, apresentação, resoluções de problemas na esfera profissional ou até mesmo na vida pessoal, esse vídeo é para você. Inclusive você, que achou até hoje que os artistas e tudo que vem deles são coisas de vagabundo, piruleibe, o pessoal que... Até você vai aprender muito comigo hoje. No final do vídeo você vai dizer, isso é coisa de vagabundo, pessoal que... piruleibe mesmo, mas essa técnica vai me ajudar pelo resto da vida. Aposto contigo que você vai falar isso. Esse rapaz aqui, por exemplo, o nome dele é Leandro Salgueiro. Ele é um dos meus alunos e agora eu vou fazer você assistir um depoimento de 3 horas sobre como o meu curso ajudou ele. Brincadeira, sacanagem. Eu não vou fazer isso, gente, imagina. Mas depois, se você tiver curiosidade em saber como as ferramentas que eu ensino, como essa que você vai ver nesse vídeo, impactam na vida das pessoas que eu vou mostrar aqui, você pode ver com calma cada depoimento lá na minha página ou indo no perfil de cada um deles e perguntando no direct, tá bom? Pode encher o saco mesmo e falar que eu autorizei. Muito melhor do que você ficar assistindo um monte de vídeo com o pessoal falando, parecendo que tá puxando meu saco, né? Mas... Vamos lá. Só pra falar que o Leandro, por exemplo, não é ator. Ele é advogado criminalista. Só que os casos que caem para ele defender são de réus, de crimes graves, repugnantes. Então você imagina como fica a cabeça de uma pessoa que diariamente garante o direito universal de defesa de possíveis assassinos e atentadores, sabe? Pois é, só que a terapeuta dele, que acompanha ele, diminuiu o número de sessões que eles têm juntos por conta da evolução do comportamento dele após começar a utilizar as ferramentas que eu ensino. Pois é, eu não sou terapeuta, não sou. Mas as ferramentas que você vai trabalhar comigo para comunicação e relações interpessoais são terapêuticas. O Dr. Leonardo, outro exemplo, é médico e a vocação dele é simplesmente nunca errar. Imagina você aí no seu trabalho não poder trocar o S pelo C cedilha no e-mail, senão acaba com a carreira de alguém ou com a vida de alguma pessoa. Imaginou? Então, o Leonardo tá comigo se divertindo com um mar de novas técnicas, porque dá espaço para ele trabalhar com, eu não diria erro, mas sim o imponderável. É dali que ele descobre coisas novas que nunca sonhou em ser capaz de fazer. Daí ele esvazia a mente para poder aí sim estar 100% presente e concentrado para enfrentar horas de qualquer análise cardíaca e interpretação de exames nucleares. A gente falou de terapia quase agora, eu lembrei da Kátia. Por ser terapeuta, ela já lida com o público, se comunica, se relaciona, se envolve todos os dias. Daí, ela veio até mim com o objetivo de acessar novos dispositivos para desenvolver ainda mais as suas habilidades. Ela já era boa, agora ela tá voando, dando as mentorias dela, os cursos, uma maravilhosa. Igual ao Robson. Gente, esse moço só entrou no Guinness Book como um homem a viajar todos os países do mundo mais rápido. Esse tem história para contar, hein? Já deu palestra em TED Talk, várias empresas, feiras, enfim. Daí ele me chamou, sabe pra quê? Porque ele tava tímido. Tímido, tem vergonha de câmera. Gente, o Robson sempre foi um comunicador nato, mas assim como ele, como você, eu sei que tem muita gente que trava e se apega a bloqueios, às vezes um sotaque, um problema na dicção, que ofusca todo um conteúdo brilhante que você tem, que ele tem. O que eu faço com vocês, hein? O que eu faço? Eu destravo. O Robson fez todos os exercícios importantes em menos de um mês, foi dar show de entrevista lá no The Noite, sabe o programa do Danilo Gentili? Que mané, vergonha o quê? Depois, vocês jogam lá no YouTube e olham o resultado. Tem também aquelas pessoas que querem seguir carreira artística. O Luca,
ainda é uma criança, mas já domina as ferramentas e tá dando baile na novela. A Rihanna segue o mesmo caminho e tá explodindo no cinema nacional. Ai, a Mika, ai, gente, as duas começaram comigo bem petitiquinhas. A Mika tá voando como âncora, jornalista, empresária, influencer, atriz, uma super garota. Ai, tenho muito carinho por todos eles, sabe? Eu fico maluca, eu vibro com a felicidade de cada um. Você vê, tem desde aquela pessoa que quer seguir carreira artística, ser atriz mesmo, aprimorar as técnicas para apresentar nos palcos, na TV, até aquelas pessoas que são mais conservadoras, sérias, racionais, que nunca iam imaginar que as ferramentas das artes podem trazer mais concentração, calma, capacidade de resolução, inovação, além do trivial. Falar bem e melhorar a forma como você se relaciona com outras pessoas e consigo mesmo. E se você não acredita em nada do que eu tô falando, já disse, depois você vai lá na página de cada uma dessas pessoas e pergunta: a Glória falou isso e isso aí de você? Essas bugigangas das artes funcionam mesmo ou é tudo mentira? Lembre-se que eu sou atriz, hein? De um lado, eu não tenho dinheiro para comprar toda essa gente. Por outro lado, eu posso estar atuando aqui e fingindo tudo isso. Aqueles caras, você é atriz, então chora aí pra ver. Você não é comediante? Conta uma piada aí pra ver. Bom, brincadeiras à parte. Falei, que nem me apresentei no começo, né? Pra você que chegou até aqui e ainda não me conhece, eu vou resumir. Meu nome é Glória Lacerda, eu sou especialista em neurociência e comportamento e atriz há mais de 15 anos. Aliás, melhor, quer ver só? Ô, produção, compartilha a tela aí pra mim, por favor. Ó, você vai depois vir aqui, ó, no Google e digitar Glória Lacerda. Daí você clica em um desses links aqui, ó, que vai aparecer. Daí tá tudo aqui, ó, você dá uma fuçada aqui na minha vida. Ai, mas esse site aqui não é confiado. Calma bem. Eu olhei todas as referências esses dias e tá tudo batendo, tá? Tá bom? Então fica tranquilo. Ó, se tu preferir, você pode voltar aqui, ó. Vai em notícias, aí tu vai ver todas as fofocas sobre mim, os trabalhos. Não pode mais falar job, né? Eu queria falar, meus job não pode falar mais. Agora tá com outra conotação, ó. Enfim, pronto, bem. Daí tu vai lá e lê. Tá bom? Combinado assim? Pronto, tá bom, né, bem? Ali tá, você depois olha lá, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá, o que importa? O que importa você saber aqui, só para contextualizar de onde vêm as técnicas que eu vou te ensinar, é que, mesmo sendo ou por ser atriz, eu sempre acreditei que as artes cênicas vão para muito além dos palcos. Durante toda a minha jornada, que você pesquisou agora há pouco, de mais de 50 espetáculos que eu atuei, ou dirigi, ou produzi, ou cinema, TV e propagandas que eu fiz, eu sempre carreguei comigo o objetivo de tornar a arte uma ferramenta de desenvolvimento e evolução para o maior número de pessoas possível. Então, algumas pessoas estranham no início quando descobrem que eu já trabalhei como auditora por mais de 7 anos. Mas, Glaura, o que tem a ver artes com auditoria? Pois bem, eu testei na prática a minha tese de que, até em ambientes considerados mais racionais e cheios de números, o ser artista e suas técnicas são o melhor caminho para realizações. E eu não fui chamada para trabalhar como auditora em um dos maiores grupos de fashion retail do país para ser vagabunda ou pirulabes, pessoal que, como muitos veem preconceituosamente o papel do artista no Brasil. Eu fui responsável por auditar mais de 68 lojas no grupo, reduzindo mais de R$1 milhão abertos para próximo a zero. E olha que naquela época, 1 milhão era dinheiro pra caramba. E sabe como? Lidando com o público, me comunicando melhor, liderando equipes, me expondo a conversas difíceis, improvisando quando necessário, enfim, atuando com o que eu mais amo ser, artista. E seria muito egoísmo da minha parte limitar toda a minha contribuição a somente aquele lugar, né? Daí eu fui atrás de mais conhecimento acadêmico, fiz pós-graduação em neurociência e comportamento e consegui embasar cientificamente a minha metodologia de ensino que eu aplico em empresa, treinamentos, workshops, palestras, mentorias, cursos e nessa aula aqui. E lembra do compromisso que eu assumi no começo desse vídeo? Pois é através de apenas 1 ou 2 recursos dessa minha metodologia que eu vou conseguir cumprir com essa missão. Então compartilha a tela aí, produção. E você fica aí, viu? Presta atenção. Existe uma frase que é proibida em 196 países. Você sabe quantos países existem no mundo? 196. Pois é. Você tá proibido de dizer isso em qualquer canto do planeta, correndo risco de vida, inclusive em alguns desses países. Sabe qual é a frase? Eu não tenho criatividade ou qualquer derivado disso. Eu tô sem ideia, eu não tenho talento, você tem criatividade e talento, eu não tenho. Se você é um pouco esse tipo de pessoa, eu pego uma folha de papel em branco e me dá um branco, eu não consigo fazer nada. Vamos lá, deixa eu te perguntar primeiro, quem é a sua referência de criatividade? Me diz um ator, uma atriz, humorista, que você olha e pensa, caraca, esse aí é gênio, hein? Muito criativo. Eu vou te dar uma referência minha, que é, inclusive, uma referência da minha função como improvisadora.
que é a Cia Barbichas. Se você conhece os caras, eles basicamente são um grupo de improviso que sobem num palco com alguns convidados, pegam alguns estímulos da plateia e com base nesses estímulos, eles criam cenas improvisadas, músicas, jogos e muito mais. Você fica maluco assistindo. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? O que você comeu hoje? Eu comi pão com ovo dentro do carro. Daí eles criam uma música com esse tema, pão com ovo dentro do carro, entendeu? E eu, Glaura Lacerda, tenho a honra e a felicidade de fazer apresentações com essa liga aí. Muitas vezes, quem tá de fora olha pro palco e pensa: nossa, isso aí é um supra-sumo da criatividade. Mas também nasceram com esse dom. Isso daí é a essência do talento. Mas o segredo, vindo de quem vive dos bastidores e sobe no palco para fazer isso aí, é que não é sobre talento, é sobre técnica. O ponto é que a criatividade é algo inerente à espécie humana. A capacidade de pensar em algo novo, criar algo, nos define como Homo sapiens. Nenhuma outra espécie é capaz disso. Então todo mundo tem criatividade. Imagine a criatividade como um canivete suíço. Algumas pessoas têm um canivetinho suíço com poucas ferramentas. Outras pessoas têm um canivetão suíço maciço, sabe, grande, maior. Elas têm mais criatividade, mas todo mundo tem. Às vezes, o seu canivete suíço é só um palitinho de dente, mas você tem criatividade aí. Só que existe um conceito, um modelo para que você saia de um canivetezinho suíço pequenininho para um canivete suíço robusto com várias ferramentas. E sabe o que é legal? Se você está começando aqui com um canivetezinho, só com 6 funções, baixa criatividade, existe um exercício que você executa que possibilita você habilitar mais ferramentas. Daí, você continua exercitando, você irá gerar mais ferramentas, ou seja, você vai expandir a sua criatividade. Então, eu vou te contar aqui qual é esse atalho para você ter mais criatividade. Ter esse canivete suíço grandão. Como você pode notar no canivete suíço, existem vários dispositivos, um mais adequado para cada tipo de situação. Mas em respeito ao seu tempo, eu vou te mostrar um exercício que já vai te transformar na criatura super criativa. Então vamos lá. Imagine a criatividade sendo relacionada a 2 conceitos. O primeiro deles chamamos de conhecimento especializado, representado por esse eixo vertical aqui. O conhecimento especializado é basicamente o conhecimento que você desenvolve na sua área de atuação. Imagina que você é uma terapeuta holística e manja muito sobre mesa radiônica, floral, regressão, essas coisas todas, porque você estudou sobre isso, fez graduação, pós-graduação, MBA, enfim, isso aumenta muito o seu nível de conhecimento especializado, esse eixo aqui vertical. Mas tem outro conceito muito importante para a criatividade, está ligado a esse outro eixo na horizontal que se chama repertório, ou referência, inspirações. O que significa isso? Isso aqui é simplesmente a vida que você tem, aquilo que você consome, um vídeo que você assistiu, um meme que você viu faz alguns minutos atrás, uma série que você assistiu, um documentário, uma revista, jornal, livro que você leu, música, tudo que você consome e vive faz parte do seu repertório. A combinação do conhecimento especializado que você adquiriu na sua área de atuação versus o seu repertório, essa área aqui, se chama criatividade. Relembrando que conhecimento especializado é aquilo que está na sua área de atuação. Repertório é tudo que você vive. Logo, a fórmula para aumentar a sua criatividade é: quanto mais curioso você for, sempre antenado a vários tipos de assunto, assim como sempre estudando e adquirindo mais conhecimento dentro da sua área de atuação, maior a probabilidade de você ter uma super criatividade e ser considerado como um gênio com talentos nas veias. Por isso, alguns minutos atrás, eu pedi para você imaginar qualquer pessoa que você considera referência de criatividade. Independente de quem seja, essa pessoa certamente se encaixa nesse modelo aqui. Você admira essa pessoa pelo domínio que ela tem na função dela. Muitas vezes demora anos para essa pessoa ser aquele bom médico, engenheiro, cientista. É muito tempo de estudo dedicado e específico naquele tema. Essa seria até a parte mais difícil na construção da criatividade, porque leva muito tempo para você se tornar expert no que você faz. Mas, naturalmente, a gente constrói isso ao longo da nossa vida. Sei lá, se você decide ser contador, naturalmente, você começa a trilhar um caminho de conhecimento especializado nessa área, fazendo faculdade ou curso técnico, trabalhando na função. Já o repertório, que em tese seria a parte mais fácil na construção da criatividade, afinal, basta você viver alimentando sua curiosidade para expandir seu repertório, a gente costuma não dar tanta atenção. Diferentemente dessas pessoinhas criativas aí que você admira, pode observar que ela está o tempo todo pegando o conhecimento especializado dela e distribuindo no vasto repertório que ela tem. Às vezes, a pessoa mistura um tema super sério com uma musiquinha chiclete e você pensa: caraca, isso aí é genial!
Que cara incrível, que cara criativo. Quer ver só um exemplo prático dessas pessoas que nós temos em comum? Pensa aí no professor mais top que você já teve. Ele fazia isso o tempo todo. Eu tive um professor de história que sempre pegava tema mó chato e misturava com algo super divertido. Eu achava ele um gênio, achava ele super criativo. Até hoje eu sei quem é Lucy. Por exemplo, você sabe quem é Lucy? Foi o fóssil mais completo do gênero Australopiteco. Mas eu descobri que 2000 acharam um fóssil mais completo que a Lucy e a musiquinha foi pro vinagre. Voltando pro assunto, você precisa levar para sua vida que para ter criatividade não basta ter tezinho, tem que ter tesão, tesão de técnica, mais repertório e mais conhecimento especializado. Então agora a gente vai praticar. E esse exercício aqui vai simplesmente destravar todo o seu potencial criativo. Existem muitos outros exercícios que você vai fazer, mas sem dúvida esse já vai ser muito poderoso. E o bom é que eu vou te explicar e você já vai terminar esse vídeo aqui conseguindo aplicar. Nós combinado, no começo pode parecer que não vai fazer sentido nenhum isso tudo que eu tô falando. Você pode até pensar, mas que bagunça que essa mulher aí tá fazendo, gente, que confusão danada. Só confia no processo, me dá um voto de confiança e fica aí até o final que vai te ajudar demais. É o exercício, o jogo do eu poderia dizer. Você fará o seguinte, pega um objeto, eu peguei um objeto que estava aqui na minha mesa quando eu estava construindo essa apresentação. Nesse caso, foi essa borracha aqui da Faber-Castell e comecei a fazer associações de palavras com o universo da borracha. Eu pensei em 5 palavras, mas podem ser muito mais. Então, como é que eu fiz? Do objeto borracha, eu poderia dizer apagar. Eu poderia dizer capinha, porque tem essa capinha aqui. Eu poderia falar farelo, porque quando a gente apaga fica aquele farelo. Eu poderia dizer quadrado, porque tem esse formato aqui que tem, né, 4 lados. Eu poderia dizer escola. Existe uma derivação desse jogo que consiste em fazer associações de palavras com a palavra imediatamente citada anteriormente, chamada palavra adjacente. Como assim? Eu vou repetir aqui a palavra apagar só para vocês entenderem como funciona. Ah, gente, eu utilizei essas 5 palavras aqui, vou repeti-las, mas é óbvio que não precisam ser as mesmas palavras. Afinal de contas, o repertório de vocês é totalmente diferente do meu repertório. Então é possível que alguém olhe para essa borracha e pense vermelho, sei lá, porque para ela faz sentido. Uma outra pessoa fale e pensa elefante. Mas por que tem a ver elefante com borracha? Nós não sabemos, mas simplesmente escreva. Às vezes, para a pessoa veio o elefante porque ela estava num safari com o filho em cima de um elefante, aí o menino estava desenhando, daí ele apagou, o farelo da borracha caiu na tromba do elefante, foi um caos danado e por isso toda vez que a pessoa vê borracha, ela lembra de elefante. Então valide, coloque aí que você vai ver o sentido lá no final do exercício. Eu coloquei apagar e dessa vez funciona assim. Eu poderia dizer borracha, eu poderia dizer apagar e agora eu vou associar a próxima palavra com a palavra apagar e não mais com a palavra borracha. Eu poderia dizer apagar, eu poderia dizer matar. Matar de mata-leão, sabe? De apagar a pessoa no jiu-jitsu. Eu poderia dizer matar, matar um pecado capital. Eu poderia dizer pecado capital, que eu assisti o filme Seven esses dias, aliás, maravilhoso, que tem os 7 pecados capitais, filmaço. Então eu poderia dizer capital. E a capital do Brasil, como todo mundo já sabe, é Buenos Aires. Eu sei que não é, gente. Veio essa piada ruim na minha cabeça. Foi a primeira coisa que veio. É isso que eu quero que vocês façam. Coloquem a primeira coisa que vier. É assim mesmo. É isso. E isso eu fiz para cada uma das palavras. Eu poderia dizer borracha, eu poderia dizer capinha, eu poderia dizer capona que o Batman usa, sabe? Eu poderia dizer Looney Tunes, porque antes de eu assistir a Liga da Justiça com Batman, quando eu era mais nova, passava Looney Tunes. Eu lembro daquele filme Space Jam, que tinha os Looney Tunes junto com o Michael Jordan. Aí a próxima palavra, a próxima associação. Eu poderia dizer borracha, eu poderia dizer farelo. Farelo não tem só da borracha, né? Mas também tem farelo de pão. De pão, a próxima palavra que me veio não tem nada relacionado a farinha, padaria, nem nada disso. Quando eu era mais nova, eu falava a língua do P com as minhas amigas para os meninos não entenderem o que a gente estava falando. Então eu sempre trocava a letra inicial de cada palavra por P. Eu poderia dizer stop, que era outra brincadeira que eu jogava muito com as crianças, sabe? Que era uma brincadeira da minha infância, do stop, que eu poderia dizer stop, e stop é uma palavra em inglês que eu poderia dizer em inglês. Agora, a próxima, eu poderia dizer borracha, eu poderia dizer quadrado, eu poderia dizer faz quadradinho, sabe um funk? Funk me lembra funk carioca, que era um personagem do Pânico na TV que meu irmão assistia, né? Aí, gente, meu Deus, é uma referência bem bosta, mas valida aí. Põe o que vier na sua cabeça.
E por último, para vocês entenderem logo onde essa loucura vai chegar, eu poderia dizer borracha, eu poderia dizer escola. Toda escola tem um Gabriel extremamente arteiro, sempre tem um Gabriel que vai parar na sala da diretoria. Diretoria que me lembra os protestos que a torcida do meu time São Paulo está fazendo por conta da má gestão. Eu poderia dizer São Paulo, mas eu poderia dizer Racionais, por conta das músicas deles que sempre vão falar muito sobre os bairros de São Paulo. Esse é um exercício inicial do eu poderia dizer. Quem avançou o vídeo e chegou direto aqui nessa parte deve estar pensando, essa mulher aí é maluca, só tá me enrolando. Mas você não faz ideia da dimensão do poder que esse único exercício tem para aumentar a sua capacidade criativa. Quer ver só? Todo cursinho padrão e mais teórico de criatividade, você vai ouvir que criatividade está relacionada a algumas palavrinhas como combinação, escavação, limitação, incubação, aceitação, e todas elas você consegue aplicar com apenas um jogo, um exercício, que é o jogo do eu poderia dizer. Olha só, criatividade é sobre combinatividade das palavras. A partir do universo da borracha, você está fazendo associações, combinações de palavras com esse universo. E escavação é, quanto mais palavras você associar, escavar, mais difícil vai ser de você associar uma palavra ao universo da borracha lá na 100ª palavra. Talvez saia um elefante. Mas é aí que mora a criatividade, porque você só falou elefante porque você lembrou de uma história lá no safari com seu filho apagando um desenho em cima do elefante e caiu um farelo da borracha na tromba do animal e virou um caos. Limitação é um conceito na criatividade que é meio contraditório, porque muitas pessoas acham que ao estar totalmente livre, a gente vai ter mais facilidade para criar mais e mais, quando na realidade é o contrário, e funciona mais ou menos assim. Se eu te pedir, pensa alguma coisa aí agora, você vai ficar tipo, o que foi? Como assim? Agora, se eu pedir para você, pense um número de 0 a 10, rapidamente virá um número na sua cabeça. Então, o fato de você estar limitado, nesse caso, o limite seria o universo da borracha ou a palavra adjacente, fica mais fácil para você pensar, imaginar, criar, do que deixar um papel em branco na sua frente e dizer, vai, cria aí uma solução. Incubação é, você notou que tem muita palavra que num primeiro momento parece que não faz sentido algum. Carioca do pânico, por exemplo. O que tem a ver? Não interessa, você aceita e guarda, incuba. Deixa parado. Pode ser que isso vá fazer sentido, um mega sentido, aliás, daqui a uma semana. Você vai lá, tá tomando banho, quando você de repente fala, putz, tive uma sacada genial. E a aceitação é sobre isso também. Você não vai ficar investindo sua energia julgando as suas palavras associativas. Você não pode ser a pessoa que vai pegar a borracha nesse exercício e dizer, será que eu posso falar branco? Por que eu vi branco aqui? Será que eu posso falar? Mas será que eu posso? Escreve o que vier na sua cabeça. E se vier coisa muito óbvia, Faber-Castell, vermelho da capinha da borracha, lembre-se que o óbvio também precisa ser dito. Então você simplesmente aceita e escreve aí. Esse exercício irá te transformar diante de qualquer cenário que exija a sua capacidade criativa. Claramente, eu apliquei ele aqui sem qualquer objetivo pessoal, a não ser te demonstrar nessa aula que ele pode ser aplicado em qualquer situação. Por isso, eu peguei qualquer objeto que estava na minha frente quando eu fui montar essa apresentação. Eu não sou fabricante de borracha, eu não sou dona da Faber-Castell, não tenho papelaria, mas se eu fosse, por exemplo, uma publicitária da Faber-Castell, eu tranquilamente conseguiria montar propagandas geniais a partir disso aqui. Por exemplo, vê se você não concorda comigo. Quando eu estava montando isso daqui, eu peguei essas palavrinhas, capinha, Capone, Batman, e pensei, e se eu faço uma propaganda que vai mostrar o Superman, o Batman e outros heróis incríveis, acompanhado de uma voz dizendo, nem todo herói usa capa, mas os melhores certamente sim. Daí, depois a câmera vem mostrando todos os super-heróis com capa, sabe? E mostra a borracha da Faber-Castell em cima de uma pilha com um monte de borracha sem capa. Faber-Castell, porque todo bom herói usa capa. Pensei aqui agora, podia ser até propaganda de preservativo, não podia? Não é esse o foco. Enfim, tem gente que vai gostar, outras não, mas tenho certeza que se você fizer esse exercício com as suas palavras, com o seu repertório, pode sair algo muito melhor que isso. Outro exemplo aqui, nessa maluquice de língua do P, o stop, que são brincadeiras de criança, né? O stop, então, a gente usava bastante borracha, usava bastante pra caramba, porque a gente não queria ficar toda hora amassando folha. Mas imagina uma propaganda em que uma pessoa, um adulto bem sucedido, está no escritório, daí ele pega a borracha para apagar alguma coisa. Mas começa a lembrar de todas aquelas brincadeiras que ele fazia quando era criança e usava borracha para apagar, ou quando ele estudava na escola e dá-lhe borracha para apagar as coisas. Borracha boa da Faber-Castell, né, que apaga mesmo? Ai, ai. Daí volta a imagem de novo para ela olhando para a borracha no escritório. Dá uma risadinha e vem a frase.
A única borracha que não foi feita para apagar, mas sim para criar boas memórias. Faber-Castell. Dá para pegar a frase na parte que diz apagar, vem com a borracha mesmo que vai apagar, sabe? Depois que está escrito, escrever criar boas memórias. Tipo, Faber-Castell, a melhor borracha para apagar, aí apaga e escreve em cima, criar boas memórias. Ai, gente, esse eu gostei, hein? Ai, ficou fofinho. E eu tenho certeza de que se você fizer o mesmo exercício, vão sair outras ideias geniais e até melhor do que essas daqui. Vixe, se a gente fosse publicitário, a Faber-Castell ia ganhar muito mais dinheiro só com essa nossa conversa aqui. Mas independente da sua área de atuação, qual seja o conhecimento especializado que você nutre, perceba que você pode usar o potencial desse dispositivo em qualquer situação que você precise encontrar solução, resolver coisas, criar, ser criativo. É por isso que eu vivo afirmando que a inteligência artificial nunca vai vencer a criatividade do ser humano que domina ferramentas como essa daqui que eu acabei de passar. E hoje tem um monte de gente emocionadíssima com a IA que teima com isso, viu? Meu marido é uma delas. Ele adora me provocar mandando esses memes, desses vídeos de atuação feita pela IA e fica falando, ó, a IA vai roubar seu emprego, hein? E eu falo, meu amor, mas não vai mesmo, ó. De algumas pessoas que não dominam essas ferramentas aqui, pode até ser, mas sabendo disso daqui, ó, não tem como. E sabe por quê? Ô, gente, eu não tenho nada contra IA, pelo amor de Deus, eu adoro os horrores, acho super importante ficarmos cada vez mais atualizados, mas o meu ponto é que a inteligência artificial não destrói a inteligência autêntica humana. E eu te mostro em números isso. Existe uma história de um matemático que apresentou o jogo de xadrez pela primeira vez a um rei da Índia, ou da Pérsia, ou de algum reino. O rei ficou tão encantado com o jogo que ofereceu ao matemático qualquer recompensa que ele desejasse. Daí o matemático faz um pedido aparentemente modesto. Majestade, desejo apenas grãos de trigo. 1 grão para a primeira casa do tabuleiro de xadrez, 2 para a segunda, 4 para a terceira e assim por diante, dobrando a quantidade em cada casa até completar as 64 casas do tabuleiro. O rei achou o pedido muito humilde e disse: meu garoto, eu vou pedir para o pessoal separar uns 3 sacos ali de grãos e tá tudo certo, fechou? Mas o matemático insistiu. Majestade, só peço que calcule mesmo a quantidade exata de grãos como eu pedi, nem mais nem menos, e já ficarei eternamente grato. O rei: tá bom, né? Eu vou pedir para uns contadores ali do reino fazer a continha e te entrego amanhã. No dia seguinte, um desses contadores aparece pálido para o rei e mostra o cálculo com a quantidade exata que ele deveria dar de grãos de trigo para o matemático. Essa aí é a conta e o número de grãos que teria que dar para o matemático. Eu não sei nem falar esse número. Aqui é milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Quintilhão. Enfim, nem se a gente cobrisse toda a superfície terrestre desse planeta com trigo, a gente conseguia pagar o matemático. Moral da história, além do matemático ter apresentado o jogo de xadrez para aquele rei que, por sinal, era escroto pra caramba, governava a mãos de ferro, não aceitava ser contrariado, só ali ele aprendeu que o rei no xadrez é importante, mas não sobrevive sozinho. Cada peça tem funções diferentes, mas todas são necessárias, que um rei, sem seu povo, paciência e estratégia, era vulnerável. E para fechar com chave de ouro, o matemático ainda mostrou como a modéstia, algo tão simples, pode esconder uma genialidade que riqueza alguma no mundo é capaz de comprar. Agora, imagina você se esses grãos fossem trocados por ideias, soluções, possíveis saídas. Eu poderia dizer borracha, eu poderia dizer capinha, eu poderia dizer farelo, eu poderia dizer capona, Batman, pão, língua do P. Por mais que a inteligência artificial seja incrível e super poderosa, é impossível matematicamente comprovado ela bater a sua criatividade. Pois por mais esmagadora que seja o nível de conhecimento especializado em diferentes áreas da inteligência artificial, ela nunca vai ter o seu repertório. Isso é inteligência autêntica humana. Mas, Glaura, é humanamente impossível criar 18 quintilhões de ideias. De fato, a IA tem um poder de entrega avassalador. Você vai sim continuar vendo vídeos incríveis de IA, música, filmes e séries em breve, mas quem falou que você precisa de 18 quintilhões de ideias? Você só precisa de uma para se diferenciar, e que certamente não foi a IA que criou, pois ela não tem o seu repertório. Mas, Glaura, se o repertório é o que me diferencia como ser criativo, e se criarem um dispositivo que sabe todo o meu repertório?
Tipo um celular que fica perto da gente desde quando a pessoa ainda está na barriga da mãe e que magicamente parece que ouve tudo que a gente fala e até pensa. Ou um chip instalado no nosso braço capaz de aprender cada segundo do nosso repertório. Ou uma máquina que lê a nossa íris e passa a ser capaz de enxergar tudo o que a gente tem de referência. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Você sabe que isso já existe. Talvez seja inevitável. É a evolução da tecnologia. Mas eu e você acabamos de ver uma técnica que, combinada ao seu repertório e distribuída em um tabuleiro, permitiria mais de 18 quintilhões de ideias. E se você não limitasse isso a apenas um tabuleiro, mas sim a 70 tabuleiros? Só aí você já teria um potencial criativo maior do que toda a quantidade de gotas que a gente tem no oceano. A verdade é que mesmo acessando o seu repertório, através de um aparelho celular, ou chip, ou cópia da sua íris, é matematicamente impossível a IA combinar o conhecimento especializado infinito dela com o seu repertório da maneira que você exclusivamente é capaz de fazer. Faz o teste aí você. Tira o print do exercício que eu fiz aqui com você e joga lá no chat GPT. Pede para ele criar um roteiro ou propaganda para Faber-Castell utilizando aquelas combinações de palavras que fazem parte do meu repertório. Ele vai criar um monte de anúncio, alguns toscos, outros bem legaizinhos, mas certeza que nenhum vai ser igual aqueles dois que eu fiz e criei aqui com você. E se você ainda decidir combinar a sua inteligência autêntica humana com a inteligência artificial, aí esquece. Eu diria que é o mais próximo que você vai chegar de ser considerado um super-humano. O problema é que você não faz esse exercício. Eu não vou ser tão cruel, talvez você não tinha acesso a essa ferramenta e essa informação. Mas agora você tem. E não tem só essa técnica para você praticar. Eu ensinei só uma aqui agora para você ter um gostinho, mas eu ensino muitas outras para você aplicar na sua vida pessoal e profissional. Só para você ter noção, dá uma olhada na tela. Vê a quantidade de ferramentas que a gente tem para aprender juntos. Essas são algumas, tem muito mais. Lembra dos 18 quintilhões de ideias? Agora exponencializa por mais essa quantidade de ferramentas. E não é só para criatividade não, tá? É para você também conseguir vencer o medo de se apresentar, falar em público, se comunicar melhor, liderar, desenvolver soft skills e tem mais tudo isso aí que tá escrito. E como toda boa ferramenta, eu ensino para ela ser usada no seu dia a dia. Não é ferramenta para ficar parada na gaveta não. Ou eu poderia dizer, é difícil de usar? Qual é o nível de complexidade para você aplicar aí agora em algum entrave da sua vida? Todas essas ferramentas, sem exceção, são práticas para você aprender a teoria um pouquinho e já sair executando, sem muita enrolação. E o passo a passo que eu ensino para você segue uma trilha de 3 etapas. Na primeira fase, você aprende a estrutura. Nós dois estabelecemos acordos e premissas que precisam ser seguidas para você ficar 100% engajado no seu processo de aprendizagem durante as aulas. É aqui também que você vê a explicação do porquê aquilo que você aprende a aplicar através do curso funciona baseado em estudos neurocientíficos e de comportamento. É aqui também que você fala, e não é que tem sentido neurocientífico nessas coisas meio malucas que eu vejo o artista fazendo e que vão ser muito úteis para mim? O próximo passo é você aprender a jogar. Isso mesmo, você vai descobrir muitas técnicas de gamificação utilizadas por artistas, principalmente do teatro de improvisação. É aqui também que você fala, ufa, não é só um curso de teoria. Pelo contrário, é brincando, é através do lúdico que todo o conteúdo, todos os conceitos vão fixar no seu cérebro. Para finalizar, a melhor etapa, que é quando você vai para a ação. Afinal, você já absorveu o conteúdo, já viu como é fácil aplicar, se divertindo, só está faltando o quê? Praticar, agir. A maneira mais eficiente para você saber se você aprendeu ou não alguma coisa é quando você vai para o campo de batalha fazer. Não adianta. É aqui que você vai aplicar todo o material diretamente na sua vida e falar, valeu a pena, eu melhorei nisso, naquilo. E de forma bem didática e resumida, eu acabei de te explicar como funciona a minha metodologia de ensino. Esse é o engajamento lúdico na aprendizagem, um método que combina estudo de neurociência, gamificação ou ludificação e arte para transformar o seu desenvolvimento em um processo imersivo, impactante e com eficiência. Resultado. Eu já falei aqui, mas eu gosto de reforçar.
Não é um curso só para quem quer ser artista, mas se você já é ou quer ser, certamente será útil para você também. Eu tenho desde aquele aluno que tinha medo de fazer apresentação na empresa. Ele sempre pedia para ser o último a apresentar na reunião e ficava torcendo pro pessoal que ia na frente dele enrolar e o chefe terminar a reunião porque estourou o tempo, sabe? Depois do curso ele disse que escolhe sempre ser o primeiro, porque ele já está aquecido com os exercícios de preparação que ele já viu. Daí ele já entra, apresenta e ainda joga pressão nos outros colegas, né? Porque ele já vai lá dar um show na largada, daí a régua sobe, fica lá em cima e o povo treme. Tem desde essa pessoa até quem já é ou quer ser artista mesmo. Tem essa maravilhosa aqui que já subia nos palcos, já tinha alguma experiência, mas veio para fazer o curso e agora ela está escrevendo o monólogo dela. Tá, meu bem? Mas essas pessoas são essas pessoas. E como diria a nossa mãezinha, você não é todo mundo. Sei que tem muitos depoimentos que nos encorajam a dar o próximo passo, porque muitas vezes a gente também se identifica com aquelas pessoas, com aquela situação. Mas o importante agora é que você consiga transformar a sua vida com aquilo que você vai aprender no curso. E para isso, você pode ficar tranquilo que você não vai ficar abandonado depois que entrar no curso não, viu? Eu e você vamos ter encontro ao vivo no Zoom, para eu mesma tirar suas dúvidas. E quando você se sentir à vontade, a gente pode aplicar as ferramentas que você verá durante as aulas em questões do seu próprio dia a dia, seja do lado pessoal ou profissional. O preço para você ter acesso imediato ao meu curso, além dos encontros comigo ao vivo, vai depender de quando você está assistindo esse vídeo. Eu sou artista, gente, quem mexe com isso é meu financeiro, que no caso é meu marido. Eu só sei que quando eu lancei esse curso, o preço estava R$ 2.500. Mas não se desespera não, porque pode ser que o financeiro, meu marido, tenha dado um desconto bem gordo nessa data aí que você está assistindo. Porque por mim, como uma boa artista brasileira, eu trabalharia por um caldo de cana e um pastel vegano de feira, sabe? Então, conta com descontão gordão, que eu sei que tem aí. Faz o seguinte, se você não está assistindo a esse vídeo na minha página, você vai digitar lá no seu navegador o endereço que está aí na sua tela, www. Quando você cair na página, ou se você já está assistindo ao vídeo, nela, agorinha, clica no botão que aparece aí embaixo, quero entrar no curso ou algo assim, e dá uma conferida no preço. Se tiver um preço bom, mais baixo do que eu falei, não fique embaçando não. Clique em comprar e eu te vejo lá.